Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai para o nosso 11º desafio. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro, sou nutricionista e coach, e a gente está fazendo aqui 12 desafios para o processo do emagrecimento, para auxiliar no seu emagrecimento. Tá bom? O importante sempre lembrar que a repetição é super importante para o sucesso do emagrecimento. Então, todos os desafios não devem ser anulados após vir outro desafio. Cada desafio ele deve ser mantido até o final do último desafio, e isso virá inclusive um hábito, uma rotina, um comportamento, tá bom? Bom, na Bíblia, até Davi, né, quando estava passando por muita tribulação, por muitos problemas, né, ele confiava em Deus e dormia bem. Ele pegou e tem até um versículo que fala assim: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta, porque ele confiava em Deus, que Deus estaria no controle de todas as coisas, certo? E isso nos dá uma dica que a gente tem que dormir, certo? Não, a gente não foi feito para ficar acordado direto, certo? E o que acontece? O sono, ele é muito importante no nosso processo do emagrecimento, você sabia? Sabia que a gente gasta até caloria quando a gente está dormindo? Isso mesmo, a gente gasta caloria, mas além disso, é muito importante, por quê? Porque você tem uma regulação hormonal durante a noite. E se você não dorme, você começa a atrapalhar todo o seu metabolismo por causa do descontrole hormonal. Bom, o primeiro hormônio, por exemplo, a primeira regulação de hormônio que tem é a regulação dos hormônios grelina e leptina. A grelina é um hormônio que ele é responsável pela sua fome, ele aumenta a sua fome. E durante o sono, a gente tem a produção de um hormônio que chama leptina, que ele dá a sensação de saciedade. Então, ele vai controlar a produção de grelina e leptina, dando um aumento. Se você tem uma noite de sono revigorante, ele tem um aumento da produção dessa leptina. Então, vai te dar um pouco mais de saciedade. E se você tiver mais saciedade, ajuda a controlar a sua compulsão alimentar, principalmente você que é um compulsivo alimentar. Ele vai diminuir aqueles assaltos à geladeira, certo? E até a vontade de comer, não só a fome, como a vontade de comer, porque muita gente às vezes não tem fome, mas tem vontade de comer. E a leptina, ela ajuda a controlar isso. Então, olha o quão importante é você dormir, tá bom? O segundo fator muito importante do sono é que durante o sono você produz também o hormônio de crescimento, que é o GH, que nas crianças ajudam a criança a crescer. E no adulto, esse GH, ele vai controlar suas taxas de gordura corporal. Você sabia por quê? Porque como ele ajuda a aumentar as células, então ele ajuda a você manter massa magra, massa muscular, e ajuda a você diminuir a porcentagem de gordura corporal. Então, olha o quão importante. Mais um fator que é muito importante. Durante a noite, você também ajuda a controlar o cortisol, principalmente se você tiver uma noite de sono tranquila, com aquele sono bem profundo, né? Isso ajuda também você a controlar os níveis de cortisol. Embora, como a gente falou nos desafios anteriores, o cortisol basal, que é quando a gente acorda, está um pouquinho mais elevado. Esse aumento do cortisol, lembra que a gente falou, ele aumenta a lipogênese, aumenta a gordura corporal. Então, se a gente tem uma noite de sono revigorante, uma noite de sono tranquila, você não tem picos de cortisol. Se você não dorme direito, isso aumenta o seu estresse, e isso vai aumentar também seus níveis de cortisol e aumentar suas taxas de gordura. Você vai aumentar a lipogênese, a produção de gordura, certo? E uma coisa também que é muito importante
é a produção de melatonina. Para você dormir, você tem que ter a produção de melatonina. E quanto mais produção de melatonina, você consegue controlar a produção dos hormônios femininos. Se você tem uma produção de melatonina, você diminui a produção de hormônios femininos em exagero. E a produção de hormônios femininos ajuda a aumentar o tecido adiposo, certo? Porque os hormônios femininos, eles dependem de gordura. Então, se você tem um aumento de melatonina, você vai diminuir a produção desses hormônios femininos. Consequentemente, você vai diminuir a produção de gordura, certo? Então, olha o quão importante é o sono. Então, o nosso desafio de hoje é você dormir bem, principalmente a quantidade de horas é muito importante, entre 6 e 8 horas por dia no mínimo, tá? O ideal seria em torno de 8 horas, tá bom? Gente, um abraço, já tava com saudade de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e cumpra o desafio, não esqueça dele, tá bom? Um abraço!